Antes de começar esse episódio, eu preciso ser transparente com vocês. Nesse episódio em específico, a gente teve um problema técnico no áudio durante a gravação. A gente fez o máximo que deu pra poder tratar ele, porém a gente não conseguiu corrigir completamente. Mesmo assim, decidimos não segurar esse conteúdo, porque a conversa com o Rogério trouxe insights demais pra ficar fora do ar. E em nome de todo o time da ICTech, a gente pede desculpa pelo acontecimento e que estamos sempre evoluindo pra entregar o melhor pra vocês. Aproveitem o episódio. E realmente, quer dizer, ali foi o primeiro contato com o varejo, que era a Casas Pernambucanas, que está lá até hoje, né? Mundo interior, etc. Já tive recentemente lá. E ele falou, vamos fazer o seguinte, meu amigo, se você arrumar uma bota, eu te arrumo um capacete. E você vem pra cá e diz, caraca, não tinha esse lance, esse mimimi do lance trabalhista, né? E eu comecei a fazer essa jornada realmente aos sábados. Então foi um contato legal que foi primeiro com a obra, não com o projeto. Então, ali o bichinho ficou, mas em seguida eu fiz o serviço obrigatório militar. Então me afastei um pouco. Logo após, eu parei a faculdade 2 vezes, que é uma coisa que eu tenho que falar. Parei pelo serviço obrigatório, depois parei porque trabalhava à noite, era uma vidinha difícil na época, né? Tinha que ajudar em casa. E aí em 88 eu me inseri no mercado novamente. Quer dizer, o bichinho já tinha ficou o veneninho dele, contaminou e de repente eu retomei em 88, já na época da faculdade, me formei em 91. Fala aí, arquiteto e engenheiro, Júlio na área, e começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu tô aqui com mais uma fera, que eu tive a honra aí de aproveitar algumas aulas, o conhecimento. Tô aqui hoje com o Rogério Fernandes Gaspar, e nós vamos bater um papo aqui sobre neurociência, sobre design relacionado à parte de lojas físicas. Rogério, seja bem-vindo ao ICTech. Perfeito, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite novamente, né? E realmente é uma honra poder contribuir e expandir esse universo que é maravilhoso, que é apaixonante, que é de retail design, arquitetura comercial e principalmente, né, trazendo a neurociência como âncora. Perfeito. Eu tive a oportunidade, porque eu tô bem fresco, gente. Eu tive aula com ele recentemente, eu já tinha feito esse convite antes. Na minha vítima. Fui a vítima. Trazendo aqui só uma explicação bem breve, ele é fundador da F. Gaspar Arquitetura, sediada em São Paulo desde 92. Sua experiência como arquiteto, professor, especialista em arquitetura comercial e neurociência, atua desde 1988, com mais de 38 anos de experiência e mais de 880 projetos executados aqui com marcas brasileiras. Então nós vamos bater um papo. Eu gostaria de começar esse currículo incrível aqui. Quem é o Rogério? Como o Rogério surgiu? Conta aí pro pessoal. Perfeito. Bom, já que você falou de currículo, eu costumo falar que currículo é um pedágio que a gente paga por uma estrada que a gente escolhe percorrer, né? Essa estrada é longa, é íngreme, mas o nosso combustível realmente é a paixão que nos move. E quando a gente chega lá no topo da montanha, a gente já vista uma bela paisagem, mas como inquieta, a gente não pode parar por ali. É olhar para a próxima montanha, opa, que caminho, se eu sei a direção, ok. O que importa é a direção. E aí você segue para essa nova montanha e segue em frente, né? Vida que não para, né? Então, igual, Rogério. E Rogério, conta um pouquinho aí, como é que você foi picado por esse bichinho aí chamado arquitetura? Como é que foi esse... Conta um pouquinho da sua história ali, relembra pra gente, como é que foi isso? Como surgiu na sua vida? A gente falou em 38 anos, a gente começa um pouquinho antes, lá em 82. Eu estava terminando o técnico de edificações, que era o nível de 2º grau na época, e tinha que fazer um estágio. Então, obrigatório, né, como sempre. E eu estava trabalhando, então tinha um emprego que me dava um pouco de estabilidade, mesmo sendo um molecão ainda. E contente com o emprego, eu não queria parar para fazer o estágio. E coincidentemente, eu sou de São Paulo, zona norte de São Paulo, Avenida Tucuruvi. Eu estava descendo a avenida e tinha uma obra. Era uma obra que estava na fundação em declive. Perguntei quem era o engenheiro, bati lá na porta e falei, poxa, eu gostaria de acompanhar, ver, vivenciar a experiência do que é uma obra, né? E queria saber do que é essa obra. E realmente, quer dizer, ali foi o primeiro contato com o varejo, que era a Casas Pernambucanas, que está lá até hoje, né? Mundo interior, etc. Já tive recentemente lá. E ele falou, vamos fazer o seguinte, meu amigo, se você arrumar uma bota, eu te arrumo um capacete. E você vem pra cá e diz, caraca, não tinha esse lance, esse mimimi do lance trabalhista, né? E eu comecei a fazer essa jornada realmente aos sábados. Então foi um contato legal que foi primeiro com a obra, não com o projeto.
Então, ali o bichinho ficou, mas em seguida eu fiz o serviço obrigatório militar. Então, me afastei um pouco. Logo após, eu parei a faculdade 2 vezes, que é uma coisa que eu tenho que falar. Parei então no serviço obrigatório, depois parei porque trabalhava à noite, era uma vidinha difícil na época, né? Tinha que ajudar em casa. E aí em 88 eu me inseri no mercado novamente. Quer dizer, o bichinho já tinha ficou o veneninho dele, contaminou e de repente eu retomei em 88, já na época da faculdade. Me formei em 91. Na sequência, em 92, abri o escritório de arquitetura, então voltado só para o processo projetual. E ali foi alavancando, até que em 99 ela se tornou uma construtora, então, onde nós projetamos e construímos projetos, executamos obras nossas, projetos nossos ou projetos de terceiros. E ali me surgiu alguns parâmetros do tipo, a hora que você constrói, todo mundo pergunta, não te engessa por você ficar pensar em elementos construtivos, mas fica muito engenheiro e menos arquiteto, né? E tem gente que confunde. Sim. Mas pelo contrário, eu procuro me diversificar para você não perder o processo criativo. Nós somos criativos, afinal de contas, como arquiteto, design, design. Mas a vantagem é de que você projeta em função da execução, da facilitação, né, da conveniência para a construção, para ter velocidade e evitar alguns erros. Então isso é maravilhoso, né, nesse sentido. Você realmente ganha bastante eficiência. Eu já notei alguns insights. Uma curiosidade primeiro, foi você bateu lá naquela obra, pediu uma oportunidade. Porque eu falo pra galera que às vezes a gente é de época que nem remuneração você tinha. Sim. Né? Você tinha uma vontade, às vezes morava ali com os pais, tudo. Eu falo, pessoal, então você tem uma liberdade melhor para fazer escolhas, né? E como que foi? Era remunerado? Você realmente falou, cara, eu preciso fazer o que precisa ser feito, eu quero aprender. Porque hoje em dia, não sei se seria tão fácil a pessoa bater na porta de uma obra, pelas questões de como está o mundo hoje, né? De conseguir com uma facilidade o emprego. Mas eu te garanto que poucas pessoas batem aqui na porta e falam, me deu emprego. E antigamente isso era muito comum, né? Você procurar uma oportunidade. Como que foi esse... Você tinha até uma certa oferta, né? Foi gostoso, porque eu acabei fazendo esse estágio, em aspas, sem remuneração. E da mesma forma, coincidentemente, na mesma época, eu terminei a faculdade em 90 e fui convidado a dar aula na mesma universidade. Então, você imagina, um molecão novo dando aula com a mesma idade da turma. Desafiador. Foi muito desafiador. Você tem que ter muita disciplina, né? Você é convidado para as festas, etc., que é muito gostoso também. Humildade. Fui o professor mais jovem da Universidade de Guarulhos, da UNG. Conheço. Então, ali eu consegui uma interação e você começa a entender que quando você ensina, você aprende mais. Então, esse processo começou lá atrás e ele foi uma troca, essa interação entre execução, obra, academia e também, não deixando de falar, indústria. Então, quando você consegue conectar todos esses pilares, aí, lógico, a coisa flui. Então, sai do fluxo. Aí os resultados começaram a aparecer com a dinâmica de se tornar uma estrutura full service, chave na mão, rapidez. Então, uma coisa que foi uma armadilha até pra gente, no sentido de que, por exemplo, se o mercado fazia em 30, eu falei, eu faço em 28. Se o mercado chegasse em 28 dias, eu faço em 24. E aí chegou um momento que não tinha mais parâmetro. Chegou no limite, né? Que dá. No limite do limite. Tem cliente que eu atendo que fecha no domingo à noite, tira mercadorias às 10 horas da noite, a gente reforma domingo, segunda, terça, quarta, quinta, tira o tapume, faz a vistoria, tira o tapume e na sexta-feira a loja está reabrindo. Troca de vitrine, iluminação, piso, 100% mobiliário. 4 noites para fazer uma loja numa instituição, num centro comercial, num shopping. Aí você começa a ser cobrado porque você tem que manter aquilo, né? Porque você subiu a régua demais, né? E assim, não é um problema. Eu acho que assim, para quem quer empreender, eu sempre falo isso, né? A gente não se contenta com o básico, né? Senão o cara não empreende, ele é empregado do próprio negócio dele. Agora, tipo, o empreendedor, ele é um bichinho quieto, ele quer fazer melhor, ele quer fazer mais rápido, ele quer fazer com maior qualidade, né? Então, eu entendo, até porque eu falo que geralmente as pessoas inovam em dois momentos. A primeira delas, ela inova na tragédia,
Sim. Então a gente faz, vou falar que na pandemia eu aprendi demais. Sempre a gente queria depois da pandemia, e ter ideia do que a gente passou. E também no momento de concorrência. Acho que esses dois, sabe? De competição. Porque a competição, quando ela é vista de uma maneira saudável, o mercado ganha. Então, ou você está ganhando na concorrência, não. Mas você faz mais rápido, você faz mais rápido que ele. Então o mercado ganha por isso. O que a gente, não estou falando é de preço, nada disso. Estou falando realmente de valor, né? A pessoa, quando ela faz mais rápido e melhor, ela se torna mais competitiva, né? E fazer a roda girar de uma forma célere, porque na área de varejo a gente costuma falar que porta fechada, tapumada, é avião parado no pátio do aeroporto. Então é prejuízo. E também tem alguns segredinhos, né, que vão se somando quando você vai implantando essa semente. Por exemplo, a formação da equipe. Então, por se tratar também de uma construtora, além do processo criativo como projeto, você tem que ter a mão de obra qualificada, segurar essa mão de obra, mas a gente formou essa mão de obra lá atrás. Então, por exemplo, a equipe de civil, pedreiros, estão comigo desde 95, eletricista, equipe de elétrica, empreiteiro de elétrica, 99. Recentemente a gente implantou outra equipe há 4 anos. Tirando essa de elétrica, a equipe mais nova é da feitura que está com 22 anos com a gente. E eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz com relação a isso. Que eu acho que a gente vive alguns momentos de impacto devido à tecnologia, né? Que então, Exatamente. Aqui, que está dificultando. A gente fala sobre execução de obra. Primeiro que a tecnologia ela facilita, mas ela distancia, né? Então depois eu vou bater esse papo contigo também. Perfeito. Uma curiosidade que eu tenho dentro desse mesmo contexto, que aí vai amarrando aqui, né, os retalhos. Você falou que você fez o serviço obrigatório. Foi no Exército Brasileiro? Foi na Gal? Sim, foi no CPLH, oficiais da reserva, em Santa Lídia do Pujol. Eu servi no Parque Material Aeronáutico, Nossa. na frente do pub, no Aeronáutico. Sim. Tá aqui ou você PLR do lado? Eu não vou dar muitos detalhes, porque de vez em quando tinha uns desafios, umas encrenças de aeronáutica. Dificuldades entre a terra e o ar, gente. Não barato, porque você saía no mesmo horário, né? Então, os de farda azul e os de farda verde. Aí, de repente, os de farda azul passavam e chamavam a gente de azeitona. A gente chamava os caras de motorista de CMTC. Tem essas rixinhas. Mas é uma curiosidade que eu tenho, porque eu, como empreendedor, trouxe muita coisa, né? Qual foi o que você aprendeu lá, que você pode compartilhar com a gente, que moldou você hoje? Moldou como empresário, professor e como arquiteto? O que você vê que gerou assim de valor nessa época? Disciplina, sem dúvida, né? Você tem que ter muita disciplina e respeito e hierarquia. Então, nesse sentido, esse respeito e hierarquia ajudou e ao mesmo tempo, na verdade, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Eu sou muito centralizador. Então, o grande desafio na minha vida é centralizar, delegar. Eu não sabia delegar. E ali eu comecei a perceber como que você tem que delegar em função dessa hierarquia ou você sofre. Né? Exato. E como tinha uma frase, né? Soldado parado está pedindo serviço, né? Soldado voando. Isso aí. E também tem um outro ponto que você trouxe aí que eu acho que é importante, que eu também me vejo muito, e todo mundo sempre fala, como você arranja tempo, como é que você arranja tempo? Por causa da disciplina. Exatamente. Então, às vezes não é nenhuma questão de ter tempo, todo mundo tem 24 horas. Aqui a diferença é que antes eu não tinha tanta, na minha época, eu servi em 2010, na minha época eu não tinha tanta tecnologia como um bomba hoje, mas era um Orkut, né? Mas eu tinha um Instagram bombando como é hoje, o nível de atenção e dopamina como é hoje barato, então assim, eu acho que aquele ditado, né, tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Então, eu peguei o tempo médio, não peguei um tempo também super difícil. Mas eu lembro até hoje que eu fazia arquitetura, enquanto eu ficava na guarita ali que tinha que fazer a rendição, de puxar a hora, que a gente chama, né? Quando eu ia ser rendido, eu já pegava um notebook e tava fazendo, eu ainda fui querer fazer arquitetura enquanto eu servia a aeronáutica. Então foi assim, desafiador por causa das faltas, né? Por causa da quantidade de dias. Eu sei bem o que é isso, que é esse desafio, porque eu estava fazendo faculdade no momento que eu estava ao mesmo tempo servindo. Você sabe exatamente. Tanto que eu pedi para trancar matrícula, né? Fui fardado na universidade, preciso trancar matrícula, não tem como pagar isso para frente, não. Você tem que
fazer a rematrícula, que era semestral, pagar o semestre inteiro e você tranca. Eu falei, se eu puder fazer isso, eu continuo estudando. Eu ia fazer. Bom, e aí o que aconteceu? São aprendizados da vida. Eu parei a faculdade, então meu nome não estava mais na lista. Conversando com o professor de projeto, eu falei, é a Sidney o nome dele, já tinha um cabelinho branco na época. Eu falei, olha, eu gostaria de acompanhar suas aulas, seria possível? Estou com todo prazer. Eu falei, só o dia que eu tiver de serviço, estaria ausente. Ele falou, com todo prazer, mas seu nome não estando na lista, eu não posso avaliar. Posso avaliar de uma forma, mas não vai sair a tua nota. Você não tá preocupado com Eu falei, eu quero aprender. E essa brincadeira, eu fiquei 1 ano estudando, vindo todos, terça e quinta-feira tinha aula de projeto. Realmente quando podia, acompanhando e me dando toda a assistência, ali eu aprendi, eu queria aprender. Que legal, Rogério, parabéns, viu? Porque assim, a sua história é muito parecida com a minha. Eu lembro quando eu estava na aeronáutica, eu ia pra faculdade fardada, era um negócio difícil, porque eu peguei DP por causa das faltas. Eu falei, cara, melhor eu pegar metade do semestre que perder um ano, né? E eu gostava muito do que eu fazia e também era um bom soldado. Só que eu lembro na época que eu lembro que o pessoal falava, ei, Cândido, você vai fazer minha casa, os caras ficavam brincando. Mas eles incentivavam, sabe? Todo mundo todo esse podcast aqui foi meu colega, sabe? Me apoiou muito lá na época. E eu tive oportunidades que lá dentro eu consegui cultivar, que assim, eu comecei a fazer levantamento lá dentro, trabalhar com um sargento que já estava fazendo arquitetura, então eu sempre fui bom de me relacionar. Então, tinha o engenheiro que ele era do ITA, que era o tenente, etc. Só que assim, eu me embarrava em algumas coisas que me fez ser empreendedor e não querer seguir também esse caminho, porque a gente se questiona muito. E é um lugar que é um pouco, você tem que seguir, e não dá para se questionar tanto que você não consegue mudar. Ainda até hoje o sargento chegava e falou, senhores, é os senhores que se adaptam à aeronáutica, não era mais aeronáutica, os senhores, né? Então, Isso mesmo. mas eu lembro que eu levei valores meus que eu aprendi lá, e até hoje como empresa, né? Então, por exemplo, um valor nosso que é o Somos um Time, é o famoso espírito de corpo. Exato. Que a gente aprende muito, né? Que todos é um corpo só, né? Se um erra, todos pagam. Então, eu lembro que eu passei muito por isso. E um que eu lembro também, uma outra frase que estava lá no hangar, estava assim, eu treino eu tempo no campo de batalha para eu não morrer na guerra. Né? Então eu lembro dessas duas frases até hoje. Assim. Então a gente tem que treinar. A pessoa fala, mas não vai ter guerra. Tá, mas tem que treinar. Porque às vezes o pessoal não sabe, só quem tá lá dentro sabe, né? E trazendo um outro recorte, quando eu tava na faculdade, esse ponto que você trouxe da disciplina e tudo mais, das dificuldades também da faculdade, eu era bolsista ainda por cima. Então eu falei assim, cara, não posso, se eu trancar um ano, eu perco minha bolsa. Então não posso deixar isso acontecer. Mas acho que também aqueles momentos do desafio, ele só validou o que eu seria, sabe? Que foi muito importante, porque eu ia seguir no caminho da aeronáutica naquela época, ou eu ia pro caminho de arquiteto, né? E eu lembro que eu tive uma discussão com a coordenadora do curso, tá? E eu sou aquele cara que se duvida, eu falo que o negócio seria aí. Vai pra cima. Eu vou pra cima. E aí acho que aconteceu isso aí. Hoje estamos aqui falando sobre isso. Mas essas dificuldades são interessantes, porque é onde você valoriza cada minuto da sua vida, né, o seu tempo. Cada segundo conta. Cada centavo aplicado, investido. Então, o retorno que você tem sobre aquilo. Eu acho que falta muito as coisas hoje. Não vou generalizar, mas para mim de nada tem mais facilidade. Então, o desafio de ser mais rápido, você tem que se adaptar, né? Sim. E eu lembro de um ponto que você comentou agora, que até quando eu estava na aeronáutica, aí eu queria falar do papel do professor, né? O professor Ricardo Sorveni, esse vídeo, um abraço para você. Eu lembro que eu falei para ele, professor, eu vou largar a aeronáutica. Sem brincadeira, era uma sexta-feira. Era aquele um ano que ia acabar, eu não ia querer continuar. E aí eu falei para ele, eu vou ter que fazer uma atividade para eu entrar no meu escritório. Então, na época, eu lembro que eu cheguei pro professor Ricardo e contei, olha, eu queria muito um estágio na área e abrir uma vaga de cadista na Vila Olímpia, na Advanced Enterprise, onde eu trabalhei, né? Que eu consegui. Só que eu cheguei para aquele professor, mas eu não tenho dinheiro para fazer outros cursos de AutoCAD e eu preciso ir bem. Sabe o que foi para mim? Você quer aprender? Quero. Ele chegou uma hora todo dia antes. Eu te ajudo. Não, cheguei uma hora antes. A disciplina era AutoCAD, né? Na FMU, na Vila Mariana.
Chegava muito bem, né? Chegava 1 hora antes. Todo dia com o Ricardo. Isso aqui é CTB, isso aqui é um bloco dinâmico. Acho que coisa de uns 25 dias antes, né? Aí eu fui fazer o teste. Era uma sexta-feira, tinha saído aeronáutica, tudo. Na segunda eu fiz o teste, na terça eu tava com o emprego. Aí eu liguei. Nossa, essa história tá me emocionando. Porque assim, na época eu falei, Ricardo, obrigado, cara. Se não fosse você, ele falou, não, eu só fiz minha parte, mas 90% foi você. Você tava com fome, você tava com vontade. Sou professor, né? Fiz o meu papel de te ajudar. Eu mandei agradecer ele e tudo. E aí eu falo para as pessoas a importância, se você escolheu viver isso. Cara, cola no professor, sabe? Ele é um cara que viveu mais, estudou mais, sofreu mais. Errou bastante. Errou mais. Vai trazer o que é. Então assim, cola no cara, porque você só tem 5 anos com ele. Entende? Então eu falei assim, aproveita, sabe? E então eu acho importante quando a gente fala, o que você comentou também, eu tô comentando agora, a importância da relação do professor. Eu brinco, se teve o Mestre Yoda, teve o Luke Skywalker, se teve o Luke Skywalker, teve a Rey. Então, assim, sempre vai ter uma passagem de bastão para alguém. Só que a pessoa tem que querer essa mudança. Você fez uma colocação que emociona mesmo, porque ontem eu tive uma situação, a gente estava só trazendo para cá e depois a gente retrocede. Tinha um evento ontem sobre o pós-Shop do IT Design Institute, no RDI, do qual eu faço parte, sou primo diretor. E para minha surpresa, 2 alunas apareceram. Uma aluna, a chefe da aluna, que é a dona do escritório, e um outro aluno da turma desse final de semana, foi o Yuri, que é da tua turma. Que legal. E depois acabei virando o professor Uber. Eu falei, vamos embora. Esteve no calor de noite, chovendo. E eu me emocionei quando ela me falou que aquela primeira aula de especializados mudou a concepção, o conceito dela em relação à arquitetura comercial. Ela trabalhava numa empresa, e aí com as técnicas, com todo aquele material, Com as ferramentas, ela conseguiu montar e trocar de emprego. Então, justamente com a chefe dela ontem, ela falou, eu fui para um outro patamar, outra concepção de trabalho, enxergando a arquitetura comercial com outro olhar. Já foi você que proporcionou isso. Eu falei, eu vou te confessar, antes de começar a aula, eu sempre rezo, faço uma oração, agradecendo a oportunidade que eu tenho, né, de poder estar ali compartilhando conhecimento e vida, né? Porque eu tive um Covid gravíssimo e quase estava aqui para contar a história do podcast. E criar essa oportunidade para o próximo. A gente tem um Brasilzão que precisa fazer girar, essa roda girar, que é imenso. Um território que é um continente. E que eu tive dificuldades, né? De família, né? Uma família muito básica. O pessoal não tinha ideia, todo mundo acha que você já chegou tudo redondinho, né? Não. E realmente eu falei, poxa, tá dando certo. Essa semente que a gente coloca realmente uma polinização. Né? Então, eu falo muito que Deus usa as pessoas, sabe? Porque assim, às vezes a gente também tá cabisbaixo, você tá ouvindo podcast, tá triste, e às vezes você tem uma mensagem que parece que muda seu dia, né? Claro que ninguém vive só de ser incentivado, mas às vezes eu falo que assim, a vida, ela tem você coloca óculos, assim, sabe? Tem gente que usa o óculos e não usa o óculos, tem gente que enxerga a oportunidade, tem gente que enxerga o problema. Então muitas vezes eu vejo dessa forma, sabe? Hoje eu tava falando com uma colega, coincidentemente da área, e ela tinha acabado de pegar um apartamento, e o apartamento dela tinha um novinho, todo reformado, e tinha sofrido uma inundação no apartamento. E aí ela falou, tem que reformar o apartamento, tudo, dava pra ver que ela tava bem embalada. Eu falei pra ela, você tá mais estável tudo? Não. Eu tentando mostrar o lado bom, né? Só pra gente trazer essa parte aqui, né? Que a gente tá falando umas vezes ainda, né? E no final eu falei, você já pode pensar que você tem 2 apartamentos, você tem um apartamento, vamos lá e tem esse apartamento. Enquanto a gente não tem onde morar. Então, aí ela, verdade, você tem razão. não, o que você colocou eu nunca deixo de olhar para os retrovisores. Exato. Você tem que olhar para o retrovisor para não perder a essência, para não se deixar tomar. Eu começo a aula sempre falando do tijolinho, lembra? Ali, o tijolo ele é revestido com o reboco, com gesso liso, cerâmica, porcelanato, textura. Tem camadas. Ele tem camadas, mas a essência dele está ali. Ele está atuando como um elemento térmico, uma alvenaria, e de repente a nossa se mantém de pé. se mantém.
Então, a nossa área tem um reboco chamado Ergo, né? Para não se revista do ego. Não esqueça da tua essência. Lembre-se sempre do tijolinho. Tá? E tua vida é montar um tijolo sobre outro, construir uma alvenaria, construir o primeiro piso, segundo piso. Em algum momento vai ter a primeira. Então todo mundo vai chegar lá. Adorei essa analogia, eu adorei, porque eu falo isso pra galera, né, quando a gente tá trocando uma ideia. Eu falo, gente, olha, quando vocês entram aqui no escritório, deixa o ego lá na porta. Sabe por quê? Porque se a gente entra, a gente às vezes deixa de viver. Ah, eu tenho opinião sobre tudo. Cara, se tem alguém que sabe mais que você, cara, drena o cara, aproveita o cara. É o dia você que vai estar dando aula. Exatamente. Porque tem gente que dá opinião de tudo, fala, cara, absorve um pouquinho. Eu tô aqui pra bater um papo, mas eu tô aqui pra aprender também. É um mindset, na verdade, né? Acho que é um padrão de pensamento que tange, né? Porque se a pessoa não quer, cara, vou escolher outra profissão, não tem problema. Não tem certo e errado. Errado é você se sentir feliz com aquilo que você está escolhendo. Ah, acho que esse é um ponto. Porque o mundo não é justo, cara. Muita gente já sabe disso. A gente faz ele ser justo, entendeu? Então eu sempre falo sobre isso. E tudo isso que a gente está falando, pessoal, por mais que é a nossa história, o início, o contexto, tem muito neurociência aí por trás. Muito neurociência. Sim, porque quando a gente fala de neurociência, a gente está falando de ancestralidade, comportamento. E o comportamento vem da ancestralidade, a gente carrega isso no nosso. É uma herança hereditária, é uma herança que a gente tem no nosso DNA. Então, todas as nossas reações comportamentais já aconteceram lá atrás, a gente carrega isso. Basta você estudar a biologia humana, a fisiologia humana, e ver que tem padrões. Então, por exemplo, às vezes o pessoal fala, gatilho, deu um gatilho. Eu falei, que gatilho? Não existe um botãozinho, né? Mas é só um nome bonito para falar. Lógico, é light. Então, realmente, assim, existem padrões biológicos. Só começar a entender esses padrões, então, essa reação comportamental pode ser induzida também. Pode ser provocada de estímulos. Sim, e você já ouviu falar sobre metanoia? Sim. Metanoia é um pouco sobre isso que a gente está falando, né? É falar sobre ambiente, seja físico ou psíquico, né? Ali, com que você anda, é o ambiente que você está, a água que você bebe, tudo isso, né? A gente fala ambientação. Crenças, que é o que a gente está falando de heranças, né? Crenças. A somatória de crenças mais ambiente pode definir muito o seu resultado. Pode definir, não quer dizer que vai ser, mas pode contribuir muito o seu resultado. Então eu falo isso muito para as pessoas, quem consegue criar o seu ambiente e ao mesmo tempo quebrar correntes de heranças, de maldições também, cara, vai viver uma vida incrível, né? Eu gosto muito de PNL, então eu entendo muito o papel da programação neurolinguística, porque muita coisa é reprogramada, e às vezes a gente aprendeu errado. Eu já falei isso em vários podcasts, que às vezes a gente aprendeu de um jeito, hoje a gente está tendo que reaprender, e amanhã vai ter que reaprender. Então a IA está fazendo isso com a gente, está acontecendo muito. A gente pegou uma situação simples, né? Minha mãe já é falecida, né? Já tem um tempo. Se a gente pegar lá atrás, você está falando besteira. Você não está sendo positivo, você está sendo negativo. Né? Isso é energia. E a gente, quando é molecão, não, você acha que você está certo. É bobagem, né? E os nossos avós, nossos tios, nossas mães, né? Eles já entendiam, de certa forma. Hoje troca-se o nome, e é lógico que você vai buscar evidência científica para isso. Mas exatamente, você cria um ambiente. Na verdade, o ser humano, hoje a gente fala tanto no varejo, no corporativo, de atmosfera, ambientação. Nós, seres humanos, fazemos parte dessa atmosfera e até ela nos molda e nós a moldamos também. É o lance do neurônio espelho. Você chegar, entrando numa loja e ser recebido com um sorriso. Você vai sorrir automático. Nada adianta, por exemplo, fazer um investimento, um belo projeto, maravilhoso, magnífico, e uma concepção ali que você falou, né, que faturou, e de repente, por mais treinamento e investimento teve com a equipe não tinha tempo de sorriso, porque talvez um probleminha lá atrás, e gasto, com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa. Então, gentileza gera gentileza, sorriso gera sorriso. Se a gente pensar dessa forma, um dia vai bem. Não, é perfeito. Eu falo sobre isso, sobre produtos em vitrine. Eu falo assim, gente, vamos imaginar o seguinte, o iPhone.
O iPhone, se eu coloco ele numa vitrine onde passa mais pessoas, que tem o seu público e tem os seus gatilhos e tem seus pensamentos, vontades, motivações, no lugar certo, vai vender. Sim. Agora eu pego esse mesmo produto, que é incrível, e vou para um outro ambiente. Lugar errado, posicionamento errado, iluminação errada, tudo. Vai falir. Então, não vai vender. Ou vai ter que ter um esforço humano de alguém, fazer igual lá na 25 de março, quem tiver a oportunidade de estar ouvindo podcast na 25, como que é lá? Ô doutor, ô motoca, vem aqui. Porque os caras estão buscando o quê? Olha, ele tá com relógio, vem aqui, você com relógio, ô motoca, tá procurando o quê? É isso, então, por quê? Porque ali a vitrine já não aparece tanto, né? Aí é legal falar o contrário, Humano. é o esforço humano. Agora, se você tem um ambiente que propicia tudo, cara, tá fácil vender. Então, isso eu chamo de congruência. Então você começa a contar uma história na fachada, a vitrine que realmente é um pescador, né? O momento exato e etc. Você pesca o peixe que você quer. Então, só que a vitrine, ela tem que trazer emocionalidade para te seduzir. Uma vez seduzido, a hora que eu entrei na loja, ela tem uma história, ela tem um storytelling. Ela tem storytelling, tem começo, meio e fim. Eu não posso fazer uma vitrine assim extraordinária e chegar dentro da loja na espacialidade não condiz com aquilo que está lá na vitrine. Ela tem que dar continuidade até o final, até Tem que se conectar, né? de fechamento ali do negócio no caixa quando você vai pagar. Ela tem que contar essa história e que essa história seja congruente. Então, o objeto certo, o produto certo, o momento certo, como a gente fala de ponto, né? Quais as 3 premissas básicas para o modelo de negócio dar certo? Ponto, ponto, ponto. Se não ponto, errou tudo. Muitas vezes o pessoal acha que ponto é onde tem mais fluxo. Não. Não é onde que você queira que o público esteja, mas é onde o público já está, mas o público certo para o teu negócio. E aí traz essa congruência. Quando eu fui estudar muito gestão de negócio, você aprende os 4 P's, que hoje já é outra coisa, mas é o básico, né? Que é preço, prazo, promoção, produto. Prazo é o que a gente está falando, que é o ponto, né? Vou dar um exemplo. Eu lembro quando eu abri um negócio, a minha primeira empresa, ela ficou na São Judas, na zona sul de São Paulo. Por quê? Porque o bonitão falou, quero ficar perto da minha casa, não quero ficar indo até longe. E aí eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Tido os clientes, só que os clientes iam até mim, tem até o ponto que as pessoas vão, porque conhecem o Júlio. Aí eu falei assim, cara, não tá legal. Aí eu fui estudando, e cheguei num negocinho chamado geomarketing, que é o estudo espacial de onde estão os seus públicos alvos. Google, vontade, fui buscando. Tendências, fui buscando. Eu queria achar justificativo para as coisas. Falei assim, se eu vou escolher um ponto, tem que fazer sentido. O ponto, que é o que a gente tá falando. Eu brinco que o ponto é igual você pegar um córrego, assim, você não sabe se tá passando água limpa, água suja, o que tá passando ali, você vai beber daquela água. Se você escolher o lugar errado, já é. E escolher um negócio errado, o erro é a falência. Então, muitas vezes, por exemplo, por que quando você vai no Brás, que é no centro de São Paulo, você tem muitos concorrentes na Oriente ali, um do ladinho do outro? É o córrego certo onde passa as pessoas que vão comprar aquilo. O shopping é um exemplo, né? Você tem um monte de concorrentes do lado do outro. O fast food, né? Quando a gente olha pro fast food, é um monte um do lado do outro. Então, assim, existe o volume de procura de pessoas que querem e o ponto certo. O ponto não sei quantos por cento, você pode confirmar, equivale ao sucesso de uma loja, mas eu diria que ele tem um valor muito expressivo. Né? Eu diria muito mais que 50%. Na verdade, e isso acontece muito com um malheiro de primeira viagem. Aquela pessoa que de repente recebeu o fundo de garantia, trabalhou 30, 40 anos, vai investir no negócio, tem um produto que eu estou almejando aqui que vai dar certo, mas ele não vai esse ponto, não conhece, ele não tem afinidade com o comércio, por mais que já tivesse até trabalhando. Ele sabe fazer aquilo, né? Ele não sabe o que é uma operação. Sim. Então, de repente, ele escolhe um ponto, uma das premissas é para que nível social é o meu produto. Então, dependendo do nível, eu preciso de estacionamento, tem um conveniado para o estacionamento, ou é uma marca popular, o produto é popular. Então, você começa a ver qual é esse público de interesse, né? Não gosto de falar público-alvo, parece que você está dando uma flechada na testa do mas qual é esse público de interesse? E sempre trazendo que não é só um público de interesse, é uma tribo. E às vezes a marca pode ter diversas tribos sobre esse guarda-chuva.
É igual o McDonald's, quando faz um baita estudo para escolher o ponto, o Burger King vai e faz do lado, né? Quando deixa quando tá pronto. Já ficou fácil. Já. Assim, será que meu produto é para o destino de volta? É para o destino, eu estou indo trabalhar, eu estou voltando para casa? Espera um pouquinho, se eu vou montar uma mercearia, ela funciona melhor na volta ou na ida? Eu vou... O horário, funcionamento. Então, e aí você tem que ter tudo muito claro, a comunicação clara, tem que dialogar com esse cliente. De repente eu estou passando de carro, E não é mão dupla, mão simples. Qual a velocidade ali, média, para que eu consiga fazer essa leitura? Tem algum obstáculo, tem poste, tem ônibus. Esse é um que eu já pensava que você falou agora, né? Até a velocidade do carro que tá passando ali, né? Que aí a minha comunicação, posicionamento de vitrine, de letreiro, né? Tudo marcação visual, ele vai impactar. Eu tenho árvore, não tenho árvore, tenho ponte de ônibus, tenho um poste com transformador. Você alaga, não alaga? Em São Paulo, né? Aqui em São Paulo eu tive um caso que eu fui prospectar o ponto para o cliente e ele falou assim, pode dar uma olhada na Marechal Deodoro em São Bernardo. Nossa. Ok, prédio lindo, dois pisos, mezanino, AVCP, documentação perfeita. E aí me chamou a atenção, porque tinha uma comporta. E aí o proprietário se passou de corretor, né? Eu posso até falar sem citar nomes para não ser ético. Eu falei, mas aqui essa comporta, não, sabe aquele lance da turma a gangue da ré, né? Que teve muito isso em São Paulo. O pessoal vinha com carro, caminhão e derrubar a porta de enrolar. Ele falou, a gente deixou a comporta porque depois do piscinão ficou tudo ok, não acontece mais nada, né? Isso daí tem 1 ano e meio, tá? Pois desde essa semana, São Bernardo inundou justamente naquela área. Só que quando eu terminei o assunto, eu fui conversar com os vizinhos, com donos de loja. Olha que legal. Ainda, por quê? O que me passou da cabeça foi que o luvas, né, do ponto estava em torno de 40% menor do que 2 quadros depois. Não era à toa, porque ali não dava. E realmente, quer dizer, o negócio não ia acontecer. Né? Você fala pro pessoal que quer luvas, que às vezes o pessoal não está acostumado. Não, luva é bem seguro de vida. Você não quer usar o seguro de vida, né? Quando você vai prospectar um ponto, você vai pagar o ponto para o proprietário ou para o inquilino anterior. Você paga um valor X de valoração do local. E aqui, quando você sai, você vai pedir luvas para o próximo que vai entrar. Então, hoje ainda tem algumas ponderações em alguns lugares, gostaria você sem luva para poder virar negócio, senão não vai em frente. Tudo depende do modelo de negócio do cara, né? Porque assim, eu sei que nos Estados Unidos isso é bem comum também. O cara vai pegar um ponto, você vai comprar um restaurante lá, ele já te passa o restaurante tudo pronto, funcionando, mais uma taxa, que é a taxa também do carro que já é conhecido do ponto. É que no franchise isso é um pouco mais comum, né? Porque a pessoa paga o royalties e tudo mais, que tá ali embarcado tudo, mas quando você compra um ponto específico, você não está comprando às vezes até aquela marca, mas já tá o ponto já é conhecido, você está pagando por esse reconhecimento, né? Hoje o ponto que eu brinco é o Google, né? Você paga por esse ponto, por essa nuvem aí você paga no Google. E aí quem paga mais aparece mais. Não, só para ter uma referência, para vocês terem uma ideia, é em torno de R$850 mil luvas. Se eu mandasse 2 quadras, um outro ponto que também estava para ser negociado, com a mesma área, era 1.250.000. 1.200.000. Alguma coisa tem. Alguma coisa estava errada. Só que aí você como profissional, aí que está, você falou em geomarketing. O mercado hoje, ele não tem espaço nem para empreendedor intuitivo e não para o profissional de arquitetura, design, engenharia intuitivo. E ainda tem muita gente no mercado que vai por intuição, esse ponto é bom. Né? Então nesse caso, Bruno, você tem que ser sincero com o cliente. Porque eu tenho um cliente que eu atendo há 20 anos que eu falo, você sempre foi o fio que tem que ser falado e a verdade, não o que você quer ouvir. Aí, o que você achou do ponto? Negativo, eu abortei. E o outro ponto, que é um pouquinho mais caro, esse vale a pena. Vale a pena, mas assim, no teu segmento tem mais 7 concorrentes. Você vai dividir a tua pizza em 8 pedaços. Aí eu vou entrar num ponto bem legal que você está trazendo e vou complementar. Eu tenho uma amiga minha que ela abriu uma loja uma clínica de estética. E aí eu até trazendo aqui para quem quer empreender, é assim, o que ela fez? Ela falou, Caio, eu falo para mim um negócio aqui que ter visão, coragem de ter feito. Que é o Flávio Augusto fala bastante sobre isso. Que é um empreendedor que eu gosto. E assim, coragem, a maioria às vezes já tem. Competência, saber fazer. Visão, saber onde a competência e a coragem juntas vão dar lucro, resultado. Eu lembro que ela falou, ela trabalhou 6 meses no shopping. Quando ela ia pro shopping, mas ela já sabia fazer as coisas. Sabe o que ela fazia?
Deixa eu ver quantas pessoas passam por hora, deixa eu ver isso, deixa eu ver isso. E ela só anotando. Trabalhava muito. Era porque você trabalha muito, sabe? Então, ter o meu propósito, entendeu? Aí ela viu, né? Hoje ela está com 2 andares na Zona Norte. Tá prosperando assim absurdamente, vai fazer uns 6 anos, mais ou menos. Escolheu um ponto, porque eu falo assim, quando eu perguntei pra ela, como é que você escolheu esse ponto, né? Ela falou, eu passava todo dia. Ficava 1 hora e contava quantas pessoas passavam por hora aqui. Ficava anotando. Ela falou, eu descobri que para eu atender, eu tinha que atender no mínimo 50 pessoas por mês, só para as coisas funcionarem. E eu perguntei quantas pessoas passavam por hora. Aí ela falou, no mínimo ali, umas 500 pessoas. Aí ela sai da taxa de conversão que ela tem que ter. E essa conversão é o que faz diferença. Agora, eu perguntei, como é que você descobriu tudo isso? Ela, porque eu trabalho no shopping. E no shopping era assim. Nossa, que legal, né? Porque assim, quando a gente vai empreender, ou você paga porque você não sabe, e aí você vai aprendendo na paulada, se você ainda for esperto, né? Você ainda aprende com a paulada, se ainda for porque é esperto. Só quando dói no gosto. Quando dói no gosto. Por isso que eu falei, é fácil falar o ponto dos outros, não é o seu. Eu sempre brinco isso com os outros. Mas eu digo assim, é legal quando a gente junta diversas camadas, que você tem que dar justificativa, porque e a gente está falando muito de. Eu lembro de uma ferramenta, para quem está ouvindo podcast, o professor já deve ter usado muito, que é o Business Canvas Model. Sim. Né? E a gente está falando isso, qual é a persona, qual é a região, o que eles fazem. Felipe, aqui eu já falei com eles sobre isso daí. Eu falo assim, são ferramentas que a gente aplica, por mais que sejam clássicas, ela te ajuda melhor até a roupa que você tem que vestir, como que você tem que falar, tudo, né? Porque no final, além da arquitetura, pessoas e arquitetura, como a gente está falando aqui, vai ter que se unir para chegar no resultado satisfatório, né? Sim, exatamente. Como você falou, você tem ferramentas novas à disposição, tecnologia, mas para as premissas, 8 premissas de ponta do Richard Nelson, que era economista em 1948. Fala mais. Então, não, é um destino, a rentabilidade, crescimento de renda do público, proximidades, concorrência. Então você tem que fazer uma análise quantitativa e qualitativa de concorrência do teu segmento. Então, são todos pesquisas, por exemplo, eu vou dar um exemplo primeiro, fute, mas eu peguei um livro, alguns anos atrás, que falava que, por exemplo, acesso à loja, né? O acesso da loja tinha que estar do lado direito. Eu falei, que regra é essa? Meu Deus, não existe essa regra. É pros destros. Aí eu falei, espera um pouquinho. E aí eu, na sala de aula, quando eu estou falando de vitrine, de ponto, de fluxo, depende, se eu tenho um segmento, se eu tenho um concorrente que está ao meu lado, com o mesmo segmento, mesma linha de produto, moda feminina, eu primeiro vou analisar o fluxo do shopping, né, da calçada, depois eu vou situar o que é essa concorrência, essa análise. E aí eu vou fazer, eu não vou colocar minha vitrine ao lado da vitrine dele, aí eu tenho que colocar fora desse lado direito ou esquerdo, que ele não faça comparação direta entre precificação e produto, qualidade de produto. Então aí vai entrar, aí o acesso vai ficar comparando. Então tem variáveis, né? Estratégias também, né? Porque a gente está falando assim, eu sei disso porque minha mãe trabalhou muito tempo no Brás e trabalhou em shopping. E aí sempre que eu ia esperar ela para poder ir embora, eu sempre ficava olhando essas coisas. Acho que isso me ajudou muito como empreendedor também, sabe? De ser um bom observador, sabe? Das coisas. Porque às vezes eu até quando eu dou aula, eu pergunto, professor, vocês usam mais o que? iPhone? Aí eu dou uma olhada no celular de galera, dou uma olhada no relógio, eu dou uma olhada até no que eles estão vestindo, porque tudo isso fala com você. Então você tocou num ponto que eu vou retroceder sem falar do quartel de novo, mas teve situações naquela época que me induziram a outro lance. Vou te dar um exemplo. Estou no quartel, hoje eu não estou de serviço, é sábado. Vou passear, vou dar uma volta no shopping. Meu quintal é no Center Norte. Então, de repente, eu vou dar uma volta no shopping porque eu preciso despressurizar, né? Você está ali amarrado, pensando no quartel, sem dinheiro. Eu passeava pelo shopping sábado, sem dinheiro no bolso. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou comprar nada, né? Não vou consumir. Não posso consumir. E às vezes eu vou voltar para casa mais chateado ainda do que sair de despressurizar. E voltar depois eu falei, não, eu tenho que usar isso a favor. Eu comecei a observar os fluxos dentro do shopping. Estou falando de Center Norte de 84.
observar fluxo, observar principalmente comportamento. Então eu parava na porta do McDonald's como que é o comportamento de compra, como que ele escolhe o lanche, como que ele é atendido, ou numa loja de roupa, ou numa loja de departamento, como que é essa jornada. E isso fez com que me despertasse mais atenção voltada para o comportamento. Foi quando, realmente inserido na área, uma das ferramentas básicas foi, eu não faço um projeto físico, um projeto de comportamento. E nem se falava em neurociência, de 84. Então eu comecei a entender essas nuances, reações comportamentais, que a gente sabe que vem dessa ancestralidade, e hoje a neurociência traz todo embasamento e evidência científica para isso. Hoje a gente tem muita ferramenta, tem muita informação, né? Hoje você pega aquelas câmeras que ficam hoje acompanhando com o IA, então, né? Antigamente precisava de sensor, tudo, a gente nem precisa de tudo isso aí, não. A própria imagem com camadas, eles vão fazendo estudos, acompanha a pessoa, por isso que a gente vai ter um papo aqui nos bastidores, né? Tem cliente que tem dificuldade de entender que uma ferramenta para ele ali dentro é algo que vai ajudar a rentabilidade dele. Ele vê só como custo, né? Exatamente. E aí é ruim para o cliente, porque às vezes eu brinco que é aquele cliente que economiza com azeite e gasta com outra besteira, entendeu? E a gente sabe, por exemplo, principalmente na área de comércio, na parte de mercado, a gente sabe que tem uma taxa alta de roubo, uma taxa alta de outras variáveis, que a margem é baixa, muitas vezes, e muitas vezes por falta de tecnologia. E muitas coisas você conseguiria resolver com boa parte da tecnologia. Boa parte desse furto é mais interno do que externo. O que é pior ainda, parece. Então, por isso você tem que ter ferramentas. Cultura também, trabalhar, saber uma contratação, entra o trabalho de RH, entra, acho que várias camadas ali, né? Mas a arquitetura contribui também para tudo isso. Sim. Eu digo, em como as coisas vão funcionar, né? Porque eu lembro até hoje você mostrando aquela imagem, acho que era não sei se era do Brás, que era um caos, assim, a gente tava até brincando, porque tem um exercício, pessoal, bem legal, que a gente fez no final de semana, o professor provocou a gente, que ele trouxe, assim, personas que existem, né, arquétipos, né, eu lembro até hoje, e aí a gente falou assim, e a gente tinha que criar, né, um ambiente baseado 100% em neurociência. Imagina você fazer um projeto, assim, sem todas as camadas de complexidade, mas você sabe que você tem que agradar um indivíduo. Então, isso foi legal, porque a gente sempre parte de um programa de necessidades, a gente parte sempre de uma coisa muito... Que é aquele básico. Caixinha, o básico que a gente aprende na faculdade. Então, imagina, eu faço essa discussão bastante com o Felipe aqui no escritório. Felipe, a gente não pode achar que a nossa resposta é certa. A gente entender o que o público quer, o que eles estão vendo, o que eles estão consumindo. E aí eu vou ver se eu faço sentido para isso. Né? Porque tudo isso é um casamento que a gente está falando de como eu me comunico, como eu falo, como eu me comporto, como o escritório comporta. A gente estava até brincando quando você trouxe, foi professor que queria trazer um pouquinho de biofilia, trazer um pouquinho, você falou, mas já tem um verde, eu falei, quero mais verde, porque o problema não é lá fora, o problema é dentro, entendeu? Então, você tem variáveis e tem layers para serem trabalhados na espacialidade de loja. Então, são camadas sobrepostas. Quando eu falo de comportamento, a gente está falando de persona. Lógico que você entender a persona, o perfil, principalmente quando é um modelo de negócio novo, eu tenho um produto, mas eu não sei ainda quem é esse cliente que eu quero trazer para a loja. Então, aí entra a tal da mania de pescar. Que cliente que eu vou pescar? Então, a ambientação vai ser em prol daquela pessoa que você vai perfilar ali, né? Então você vai montar uma pessoa. Não, e tem muitas camadas, não tem? Que nem você comentou, por exemplo, uma camada que eu descobri muito, que a gente aprendeu em umas disciplinas lá atrás, na arquitetura comercial, que é a importância do brand. Cara, ninguém dá atenção pra isso, cara. Tipo assim, desde a logomarca, da cor, do design, né? Quando a gente fala de design, o pessoal não sabe o valor disso, de ter, né, uma logomarca. Não, e aí quando você toma, quando o empreendedor toma consciência de que o espaço físico, a fiscalidade faz parte do brand, não é só cor, não é só logo, ambientação, ele tem que dialogar. Lógico, ainda bastante neurociência, mas tem que ter um diálogo, porque antes era tudo muito impositivo. A indústria lançava o produto e você tinha que engolir aquele produto e você tinha três variáveis, não tinha diversidade de produto. Vou comprar uma camisa polo e essa marca só tem azul, verde e branco.
Ok, então você vai ter que comprar entre essas 3 que estão sendo oferecidas. Hoje não, hoje o consumidor digita a regra do que ele quer e a indústria corre para acompanhar. Para produzir, Inverteu, né? porque além da competitividade, facilidade e conveniência, quando a gente fala do online hoje, você resolve em segundos a tua vida. Né? Então, conveniência, facilidade, eu vou dormir à noite, de repente, aquele tênis que eu tinha pensado, vou lá, pesquiso, e no dia seguinte está entregue na tua porta. Sim, tá. Hoje também tem essa, desculpa te interromper, mas tem uma camada hoje do omnichannel, né, por favor, do multicanal. Eu aprendi isso muito quando eu fui estudar sobre a Polishop. Sim. Porque a Polishop, ela faz as lojas dela para experimentação dos produtos dela. A maioria experimenta e nem compra lá. Experimenta, usa lá. Polishop. Sempre teve esse negócio dessa propaganda. Polishop sempre vendeu benefício, tudo. Eu gosto muito do Apolinário, do Companheira. E ele entendeu o mercado brasileiro. E aí, criou uma loja de experimentação. Tem gente que compra, mas é muito menor a quantidade de gente que compra ali. As lojas dele, na verdade, são ambientes de experimentação. E o cara chega em casa, ele vai lá e compra depois da casa dele. Entende? É porque hoje eu tô vendo um comportamento muito grande, principalmente com a IA agora. A Google tinha lançado a sua IA de testar roupa. Você tira a foto sua, né? Já vê aqueles scanner de corpo, né? Tudo, mas tem agora com foto. E basicamente você escolhe qual roupa você quer. E aí é o shopping da Google, na aba de shopping. Você escolhe algumas roupas que você escolhe o seu avatar e ele coloca para você a roupa. Então, assim... Que quebrou uma dificuldade que a gente tinha, por exemplo. No Brasil, se a gente falar em numeração, não tem parâmetro de numeração. Sim. O GG de uma não é o GG da outra marca. O calçado. De repente, esses programas acabaram facilitando. A Mango entrou nessa agora também. E algumas marcas de você frente da tua câmera, do teu celular, e te vestir. Perfeito. Imagina isso na pandemia, quando aqueles 4 meses que voltaram, o comércio voltou, você não podia entrar no provador, não podia calçar, não podia se vestir. Então era só o espelho digital que era dentro do provador, não era fora, que facilitaria. Então, realmente a gente está caminhando para um processo que a gente falava muito do digital, do físico, de repente começou a se discutir o digital, sim. Mas hoje um convive sem o outro, pelo contrário. Mas ainda sou assim, eu sou do partido de que você... eu vou dar um exemplo, lá atrás, 2012, na NRF, em Nova York. Tem alguns gurus, né, chamam que tinha um bolo de cristal, e as marcas digitais, assim, alavancando, etc., a Amazon. E eles falam, não, a loja física vai acabar, vai morrer. Ficou aquele suspense, aquele negócio no ar. E os mesmos gurus em 2016 vieram fazer o meia-culpa e falaram, não, loja física não vai acabar. Realmente a loja física é um palco, ela vai continuar sendo um palco para os produtos. E qual a necessidade hoje que eu tenho? Eu falo, quanto mais high-touch, né, quanto mais high-tech, maior a necessidade de ser high-touch. A gente vai perdendo o toque, a gente perde o lance analógico. É lógico que o digital ajuda bastante a ter essas facilidades. Sim. Eu estou na praia, sentado numa cadeira debaixo do guarda-sol, compro e daqui a pouco tem entregue, ok. Mas era uma jornada fria, né? É uma experiência fria. Na verdade, o produto ele perde um pouco o valor, né? Acho que é isso que a gente está falando também. A fisicalidade, contato. Assim, hoje qual é o desafio? Como que eu tiro uma família do aconchego do lar, do sofá gostoso que reclina, uma tela, todo mundo tem uma bela tela na sua sala hoje, uma grande parte, né? Não vou. Mas como que eu tiro desse conforto para vir até o shopping, para vir até um centro comercial, para vir até a medicina primária? Então tem que oferecer um pouco mais. Então a gente começa a quebrar um paradigma de que não é mais sobre vender, não é mais sobre comprar. Então é sobre experienciar, o espaço de loja tem que ser espaço para divertir, educar, entreter. Então vai muito mais além, porque a decisão não começa no espaço físico. Lógico que ela começa lá no digital, na pesquisa, no online, no boca a boca. Depois eu venho para o espaço físico. Ele é um facilitador, né? Experiencio, crio uma conexão e essa conexão continua. Então ela vai além. O pós-compra
Depois ela começa lá na mídia, né? Na mídia social. E depois ela volta para a mídia, depois que eu experimentei, comprei, adquiri o produto, ela vai para a mídia social, vai para o boca a boca. Então isso daí eu chamo de presente expandido. Então ela começa antes, tem o durante e o depois. E porque todo mundo fala a loja do futuro. Imagine vocês 2, 3 anos atrás, o pessoal no mercado falando, como vai ser a loja do futuro em 2030? Pô, 2030 tá batendo na porta, daqui a pouquinho é 2030. Então a gente tem que se preocupar muito com o hoje. O mercado de varejo ele é muito acelerado, é lógico. Mas às vezes a gente tem que puxar um pouquinho o freio, pensar, repensar no que nós estamos fazendo. Eu acho que continua a celeridade, sim. Eu sou especialista em neurociência, mas pensando, a gente tem que pensar como cientista. Fazer rápido, testar rápido para errar rápido. Não dá para errar depois. Aí entra o design thinking, vamos entrar em detalhe, não dá para errar depois. E aí você colocar a coisa para funcionar no mercado. Até porque se a estratégia tá errada ali, ela sai muito cara. Eu sempre brinco assim, mesmo com uma execução falha, e uma boa estratégia ainda dá certo. Agora, mesmo com uma equipe incrível numa estratégia errada, vai dar errado. Né? Então, tem um ponto de setores que eu acho bem legal. E me lembrou algumas viagens, alguns passeios que eu fiz. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos e eu tive a experiência de ir nos outlets em Orlando, que todo mundo Primo outlet. Você volta com 5 dedos na bala, Coca-Cola facilita. Assim, o que é interessante de comentar? Eu lembro quando você vai para Orlando, que a maioria do brasileiro gosta muito de ir para Flórida, e quando eu tive a experiência, a oportunidade de ir para Nova York. Nova York é muito parecido de São Paulo. Sim. Só que você entende por que ela é diferente de São Paulo também em alguns pontos. Né? Primeiro que ela é basicamente plana. Né? Então, e eu brinco que a Nova York é como se fosse pelo menos na minha ótica, no período que eu estive lá, parece uma Avenida Paulista contínua, assim, sabe? Tudo Várias avenidas paulistas. Várias avenidas paulistas. Mas a parte mais legal é que quando você vai visitar, nós que somos arquitetos principalmente, você vai visitar um Central Park, quando você vai visitar o prédio da Apple, cultura de vidro que te convida para você ir pro subsolo, sabe assim? Então, e na Macy's, quando você vai ver você falou da avenida. Hoje a gente é da Apple como uma praça pública tecnológica. É muito louco. As pessoas estão andando aqui em cima e você está embaixo comprando um iPhone. Só que assim, no final ainda é store, né? Ainda é uma loja. A diferença é o que você falou, as pessoas não estão indo só para comprar, né? Elas estão buscando experiência. Então, quando a pessoa vai... Lembro até hoje, quando eu estava passando... Você vai passar na Quinta Avenida, que você vai passar na loja da Nike, da Puma. A minha vontade, eu não ia nem comprar, mas eu queria passar nas lojas para vivenciar aquela cultura. Quando você vai passar, você 3 andares de loja, aí você vai olhar assim, que sinistro, eu tô olhando como arquiteto, né? Minha esposa junto ali comigo, a gente olhando aqui, ficava assim, aí você vai na Best Buy, aí você entende isso, aquilo, não tô falando nada do consumo, mas quando eu comparo isso com a Flórida, lá na parte de outlets, você entende que são públicos completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes, mas ali o cara nem tá buscando experiência. O cara quer... Ele vai garimpar. Ele quer garimpar, ele quer custo-benefício, ele quer... É um shopping a céu aberto. O brasileiro, ele entra numa loja no Game Outlet e ele já vai direto pro fundo, que ele sabe que lá tá o produto mais barato, e depois você passa no caixa, tem mais 50% de desconto. Exato. E aí eu lembro quando você vai para um ambiente igual ali em Nova York, você já não tá indo com esse propósito, né? Você quer ir visitar as lojas, você quer visitar as experimentações, você quer ver o que tem de novo. E quando eu fui faz uns 4 anos, mais ou menos, 3 anos, mais ou menos, e eu presenciei muito essa questão tecnológica. Tive a oportunidade de entrar numa loja da Google. Eu fui para comprar um iPhone e voltei com o celular da Google. Então, por quê? Porque a experiência, depois eu vou tentar botar aqui as fotos e os vídeos, a experiência que eu tive na loja da Google, eu não tinha presenciado em nenhuma outra loja. Ao vivenciar. Cada te traz uma valência positiva. Não, e cada produto que eles tinham lá tinha uma sala de experimentação. Com cores, com cheiro, com áudio, estímulos sensoriais. É o que a gente fala muito na neurociência, né? E eu fui depois entender que eu caí nisso, sabe? Tava emocionado, passei lá no Highline, desci, bem próximo. E, cara, fora o atendimento, o cara tornou o ambiente já era top. Tava do lado da loja da Samsung, loja da Tesla e ele ali. E assim, você tudo encantado, né?
nunca tá. Aí quando eu entrei na loja, eu falei, meu Deus, eu vou deixar a minha, velho. Eu já tava, o telefone. Terror, né? E aí, quando eu entrei, você vai vendo a experimentação, porque eu sou muito fã da Google, né? Assim, da mentalidade do Google, né? De inovação, ser disruptivo e tudo mais. E aí, quando eu vi aquilo, o atendimento, etc., aquilo eu já falei assim, a única pergunta que a minha esposa falava é, só o quanto que você vai gastar? Porque Alguém tem que segurar. cara, o ambiente estimula você de um jeito, cara. Você pode eu não sei dizer. E aí, depois que eu fui estudar neurociência, na disciplina, eu entendi por que eu fiquei tão estimulado a tudo aquilo. Então, é um encantamento. Primeiro encantamento, porque eu até mencionei ontem no simpósio. Uma vez eu peguei um cliente, chamei ele de lá depois de inaugurar a loja. A gente estava tomando café, eu falei, enquanto você estiver vendendo produto, você vai continuar vendendo produto que é commodity. Você tem que vender emoção. Eu pensei que ia perder o cliente, porque eu fui dar um puxão de orelha em um cara que tem mais 50 anos de experiência no mercado de varejo. Mas emoção, é isso que se vende, você compra emoção. Você compra aquele momento que você está vivenciando, que cria memória, isso cria conexão. E outro, quando você fala história que eu te contei agora. quando você falou Apple, Google, Nike House, você tem a sensação de pertencimento, mesmo você sendo um latino-americano que está passeando, a turismo, a trabalho, mas você me sinto parte da comunidade. Tem esse senso de pertencimento à comunidade que é muito importante. As marcas estão muito ligadas a isso hoje. Sou muito esperto. A Adidas em Los Angeles, alguns anos atrás, trabalhou o comportamento do público no raio de 5 km, começou a fazer eles personalizados para aquelas tribos, né? Não vou falar dele para não depreciar, né? Mas para aquelas tribos, então para aquela turma. E o que aconteceu? A Adidas do outro bairro concorria com essa Adidas e só elevava o consumo. Então você estava vendo o cara andando ali na praça, jogando basquete, você sabia qual Te estimula. Então, personalização. Eu acho que personalização não é muita novidade, né? Já tinha lá atrás, na minha época, quando minha mãe comprava, me marcava na cadenetinha, já tinha personalização. Mas a gente vai aprimorando isso. Então, a gente vai entendendo o cérebro do ser humano. Isso no varejo é muito importante, tem que projetar com a mente para a mente. Na verdade, se o cara trouxer pro varejo, aí eu vou complementar o que você diz, ele dá emoção. Conseguisse trazer escalabilidade para uma personalização com emoção, esquece. Jogo certo. Não, aí é time que vai dar certo. Eu lembro até hoje, quando eu entrei numa loja lá, aí, acho que era no Bourbon, e era uma loja que eles faziam muito, tudo em cor, só que era focado, público 100% masculino, e era focado muito na personalização de cada um. Isso era meio que uma alfaiateria de bolsas. Então você chegava lá, olhava o Felipe e falava que bolsa, ele desenhava uma bolsa. Então ele faz uma bolsa com o seu estilo, o seu jeito. Não existe essa bolsa, é a bolsa do Felipe. Só você tem. Só você tem. Quanto você acha que custa uma bolsa dessa? Né? Porque assim, não existe nenhuma bolsa do Felipe desse caso. Claro que o público que procurava isso, eu nem procurava isso, eu nem comprei. Mas eu lembro do que eu iniciei, porque eu falava assim, até perguntei pro cara, né, como empreendedor, a gente é curioso, né? Então, quantas bolsas que você vende, ou quantas dessas? Ele falou, umas 100 por mês, hein? Eu falei, nossa, uma bolsa de 6 mil, 7 mil reais. E aí eu falava assim, por quê? Porque o cara vendia, não era uma bolsa, porque a bolsa em si ia custar, sei lá, R$1.000. Tem que era uma máxima que um cliente meu, há mais de 10, 15 anos, ele me falou e eu nunca mais esqueci, eu sempre coloco em sala. Não existe cliente fiel, existe cliente satisfeito. Quando ele fica satisfeito, ele volta. Então, quando você dá esse lance da personalização, ele sai satisfeito, isso aqui é minha cara, é pra mim, não tem igual. Tá? Eu não vou num lugar com uma mulher vai numa festa e vai ver outra mulher com o mesmo vestido. Então, isso é legal. Esse acolhimento, o pertencimento, o senso de comunidade. E isso para serviço é bem forte, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu tava falando com meu barbeiro ontem, entendeu? Então assim, quando a gente tá num lugar, assim, existe um momento que quando você, sua tribo, ou você mora em um lugar, numa região, você já cria raízes, né? A gente é daquela época, aquelas pessoas, como é que você tá? Eu que tô no centro, isso se perdeu um pouco, sabe? Né? Do que ter uma área residencial, que passa o tio do GI, passa o carrinho lá
da pamonha, esse tipo de coisa, né? É bem raro ter aqui no centro, numa parte muito densa. E aí uma coisa que eu percebi é que os pequenos estabelecimentos que tem aqui, que gera isso, gera um LTV do cliente, que é o Lifetime Value, lá o quanto às vezes aquele cliente vai vir comprar de novo. Muito. Porque eu falei assim, um barbeiro, se ele é bom, cara, se ele não dá mancada, ele chega no horário, tem um bom ambiente, te trata bem, quantos anos esse cara fica lá? Nossa, eu cortei cabelo no mesmo lugar metade da minha vida até eu casar. Pronto. Então assim, olha quanto de lucro esse cara não vai ter, um produto que talvez, diferente de um iPhone, por mais que você troque uma cada X anos, mas olha quantas vezes esse cara vai continuar indo porque tem um ser humano, né? Porque a gente tá falando disso, né? No final o cara não tá comprando porque é sempre o mesmo produto, a gente já não tá falando de produto. Tem um ser humano por trás. Tem o ser humano por trás. Só que assim, a importância do espaço, eu sempre notei isso, porque você também, conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando um pouco mais exigente. Então você começa a reparar em tudo. E se a pessoa consegue acompanhar isso junto, basicamente é quando você pega que o dono do estabelecimento, o filho herda, que o neto herda, né? Então tem muito ainda, os barbeiros têm muito sobre isso ainda. Então, você tocou num ponto que eu ia até puxar na nossa conversa. Então, é um tema que eu tenho discutido muito e colocado nas palestras e evidenciando cada vez mais, que a gente chama de design relacional. Então, você pega uma marca, o que essa marca... Vamos dar exemplo, você vai sair com uma amiga, com um amigo, você vai sair com uma pessoa que você gosta, você não vai sair com quem você não gosta, você está bem. Faz sentido. A marca é a mesma coisa. Quando você vai experienciar uma jornada naquele espaço, naquela loja, a marca tem que te abraçar e tem que te dar o braço para sair junto como se fosse o teu amigo, tua amiga. Então, é relacional. A gente está falando de conexão, de relacionamentos. Né? São memoráveis. Só que, da mesma forma que eu crio relacionamento de pessoa para pessoa, eu crio de pessoa para ambiente, de pessoa para objeto. Então, essa conexão, ela tem que ser pura, tem que ser autêntica, né? Não pode ser fake, você forjar uma conexão para você criar esse vínculo. Aí entra naquela frase do cliente satisfeito. Então, e aí você adere, você volta, você tem recorrência. E você passa para o teu filho, você passa o boca a boca. Então, essa questão, quando você falou do barbeiro passar para o filho, é bem interessante isso. Tem uma... No açougue acontece isso também, né? Não, você falou de açougue. Né? Eu ia dar um exemplo, que é um hipermercado que tem na Zona Norte. Eu sempre esqueço o nome do bairro, mas é na Zona Norte, depois de Santana. Chama-se Andorinha. Ah, conheço. Então, o Andorinha, ele nasceu como açougue no bairro. Na Parada Pinto? Na Parada Pinto. É, E aí ele virou um supermercado, o supermercado ele virou um hipermercado. Brutalizante. Virou um shopping. Virou um shopping, foi em 2009, se eu não me engano. Eu participei lá da inauguração, fazendo loja, contatos com os proprietários. E o que é legal, como eles vieram lá do açougue, contato com o público, com a comunidade, com o bairro, eles conheciam as pessoas pelos nomes. Eles continuavam tratando uma grande parte desse público, desse cliente do hipermercado, pelo nome. Nossa, que legal, nunca tinha reparado nisso. Eles deixam uma pessoa, um colaborador no final da esteira rolante para puxar o teu carrinho. É mais um lugar que eu te levo até no carro. Te leva até o carro. E às 18 horas em ponto, eles fazem um convite, como eles são descendentes portugueses, são bem religiosos católicos, eles fazem um convite para o hipermercado parar aquele minuto e rezar uma Ave Maria. Então, olha que senso, como que você abrange, que vem lá do açougue. Eles não perderam isso, e vai passando de pai para filho. Não, isso que você falou toca em vários pontos aí, né? Tem várias camadas de complexidade, mas uma delas é, por exemplo, a gente pega uma camada de uma grande indústria, é difícil de escalar isso. Tá? Né? Se a gente pegar um hipermercado de rede, não tem isso, pelo contrário, até você sente que realmente é uma linha de produtos, né? Então isso é um número. Basicamente falando. Agora, nesse caso desse mercado, não. É o que eu falo até em outros casos, você trouxe um ponto bem legal aí, né, com relação a isso. Porque eu sempre falo, quando a gente tá falando sobre pessoas, né, no final. E não a gente tá falando de tudo isso, mas sobre pessoas. E a arquitetura, ela potencializa isso, né? Então, e a neurociência é mais sobre pessoas, né, a neuroarquitetura. É mais sobre pessoas do que propriamente a arquitetura. Centrado no ser humano.
Às vezes eu vejo uma forma, por exemplo, de exposição de produto. Eu tive agora semana retrasada, cheguei da Europa, a gente foi para o Euroshopping, passei por Londres, fui dando algumas lojas. Tinha uma loja da Puma, por exemplo, eles tinham um ambiente que o produto ficava no entorno como se fosse uma arena mesmo no centro da loja. Aí eu falei, pô, o pessoal enxerga de uma forma, que eu estou enxergando que a minha visibilidade, a minha forma de olhar, é que aquela arena foi feito 2 meia-luas com exposição de produto e abraçava o cliente que ficava no centro. Então, o cliente é o centro, não o produto, porque o produto ele é um protagonista sim, mas essa experienciação, essa conexão. Né? Você trouxe uma frase agora que eu vou lembrar de um filme, até vou deixar aqui o pessoal, que é o filme da história do Air Jordan. Que é o nome da mãe do Air Jordan falando assim, do Michael Jordan, né? Falando, um tênis é só um tênis. Até meu filho colocar esse tênis. Aí deixa de ser um tênis. Eu sou um fã de jogos. Então, assim, é a marca, né? A gente tá falando do poder da marca, poder de uma representação, né? Do Michael Jordan, uma representação de vitória, vencedor, de Tem uma campeão. narrativa, a gente compra a narrativa. Esse ponto que a gente tá falando, porque o produto tá ali. É commodity. É não commodity, exato. Igual eu brinco com o pessoal, se eu pego uma caneca, eu vendo é uma caneca. Se eu boto uma caneta, já viro uma caneca com caneta. Se eu boto um bombom, se eu boto isso em embalo, já não é mais uma caneca. Você falou do Jordan, eu costumo comprar os tênis do Jordan, eu gosto de tênis de basquete, né? E no ano passado eu vi um tênis, eu estava numa loja, eu estava em Piracicaba. E de repente eu vi um tênis na loja da NBA, no Jordan, não tinha aqui. Não. Ele falou, não, mas eu tenho um outro que talvez você goste, cara, foi buscar. Um único número, um único par. Eu falei, quando ele contou, o Jordan teve uma reportagem do New York Times que fez uma crítica dele. E ele não gostou, porque deram uma cacetada nele, né? E o que ele fez? Eu vou usar disso e vou reproduzir num tênis. E ele fez o tênis estampado como se fosse um jornal. Olha que legal. O tênis ficou único, eu falei, meu. Então, mas eu comprei uma narrativa, eu comprei uma história. Então eu não estou usando o tênis só porque eu vou tênis. Porque ele tem uma história ali por trás. Eu acho que isso é tudo que a gente faz, né? Quando você compra um óculos, uma roupa, quando a pessoa faz uma tatuagem, tudo tem uma história por trás. Tem um porquê. Tem um porquê. E aí eu acho que quando e aí a gente tá falando de neurociência, pessoal, pra quem ainda não pegou aí o gancho, mas a gente já deu muitas insights aqui nesse nosso bate-papo, é justamente quando você estuda o comportamento humano, juntando isso com questões técnicas, você cria um espaço campeão. Acho que eu posso falar dessa forma. Exatamente. Eu, por exemplo, me formei em neuroarquitetura, fiz especialização. Depois eu fui buscando especialização na Unifesp. E foi bem interessante porque é um universo de saúde, né? E para você entrar, convencer a coordenação para entrar num curso desse como arquiteto, fui o primeiro arquiteto na história da Unifesp. Porque só tinha gente da área de saúde, fisioterapia, médicos, eu era o patinho feio ali no meio. E acompanhar ficava um pouco difícil. Mas como que eu conquistei? Porque eu conversei com a coordenadora e falei, olha, saúde não é um problema só dos profissionais de saúde. É também da arquitetura e do profissional de arquitetura e relatos. Por quê? Vocês estudam muita patogênese. A gente vem passar mutogênese. Como que o ambiente pode evitar um ambiente insalubre, ambientes que contaminam, impactam e contaminam mesmo psicologicamente. E como que eu posso fazer evitação disso? Ou como eu posso fazer um ambiente de cura? Potencializar, né? Então, aí eles falaram assim, tá bom, pode entrar. E foi legal, porque quando chegou na apresentação do TCC, que era em grupo, que eram médicos, aí eu trouxe essa ambientação, né? Eles não imaginavam o quanto que você pode moldar a saúde, né? O espaço moldando o elemento do ser humano. Então foi muito bom. E você sabe que você contando essa história, veio um tiro agora, essa pá, na minha cabeça, que tem uma série, pessoal, quem puder assiste sobre isso que a gente está falando. Ele conta um pouco sobre tudo, até conta a história sobre pontos, sobre comércio, sobre empreendedor, sobre dor, sobre família, que é uma das séries que eu mais gosto, chamada The Bear, que é a história sobre cozinha e tudo mais. Né? E tem um ponto ali na história, que eu só queria compartilhar aqui, não dando spoiler aí, pessoal, mas assim, que tem um momento que eles estão discutindo o melhor restaurante do mundo, uma história falando assim, cara, você sabe por que a gente gosta do que a gente faz? Eles estão no melhor restaurante conversando, né? Ele fala,
Você percebeu que a gente é como se fosse um hospital? Você percebeu que a gente é como se fosse uma hotelaria? Você percebeu que a gente é como se fosse o nosso restaurante? Agora eu entendi porque eu gosto de tudo isso. Isso tem a ver com hospitalidade. Putz, quando ele fala isso aí, gente, vocês não têm noção. Eu arrepiei, assim, porque aí eu entendi o significado de hospitalidade. Porque eu não sabia. E a Apple, você sabe como começou? Não. A premissa de hospitalidade. Steve Jobs, ele fez uma pesquisa, o que te impactou em enviar em experienciações positivas que você teve? Qual foi a mais agradável? Em que área que mais te impactou? Pesquisa quase total. Viagens de hotel. Quando eu frequento um hotel, concierge, ambientação, hospitalidade. Eu falei, minha loja tem que ter hospitalidade. E foi dali que surgiu todo esse lance de você pegar um produto que já existe, que foi melhorado, né, que deu um impacto, mas que trouxe toda essa nuance da hospitalidade, ser bem atendido e ficar satisfeito. Não, e quando a pessoa entende hospitalidade, não tem como... E ali já entrou a neurociência, né? Entre as regras de linhas construtivas do cubo, a caixinha da Apple, os primeiros Apples eram vendidos na caixinha que era quadrada, no cubo, que te traz mais aceitabilidade. Então olha como eles já estavam lá na frente, e algumas coisas que a gente já faz hoje, e que a gente fazia antes, a gente fala, pô, mas isso eu já fazia. Mas hoje a gente tem uma evidência científica comprovando e a gente chama de neurociência. Não, e no tanto que virou até uma marca, né? Quando a gente foi fazer nosso produto, eu falei, gente, eu quero experiência Apple nesse produto aqui. Virou até um jargão, né? Um nível de qualidade, um nível de experiência, né? Por mais que eu não tenha um iPhone. Mas assim, também não. eu reconheço o papel da Apple quando a gente fala sobre servir, entendeu? Nesse sentido ali do produto, né? Então, não é uma empresa perfeita, mas assim, sobre esse ponto específico, sobre inovação e sobre a questão de hospitalidade, dá uma aula. No tanto que eu contei a história da Google ali, foi a hospitalidade que... Não, e isso é engraçado, porque isso tem várias camadas que a gente poderia estar aqui discutindo, né? Sobre coworking, sobre trabalho, sobre... Até no exercício a gente fez isso, né? Desde o cara que vai fazer uma livraria, o cara que vai fazer uma perfumaria, o cara que vai fazer um restaurante, uma barbearia. Tudo está lidando com o ser humano, né? Então, quando a gente entende as camadas de se traz, a gente percebe as oportunidades que a gente pode aproveitar, né? Eu vi na Expo Revestir, por exemplo, quando eu estava andando, quando você fica muito... uma certa multa na sua cabeça que tá tudo muito igual, você não consegue diferenciar, né? Eu tenho chão de neblina mental. Neblina mental, perfeito. E aí você tá contaminado com tudo aquilo. E aí quando você vê um carinha fazendo uma coisa diferente, ele se destaca de uma maneira gigante, assim, mesmo que tenha um monte de stand ali, né? E às vezes é uma coisa simples. É que a gente, como criativo, a gente quer repuscar, fazer algo além da... Não precisa nem criar, às vezes. E às vezes o óbvio está ali na frente. Um livrinho na década de 80 chamado O Óbvio, né? Você fica orbitando, girando e o óbvio está ali. E às vezes o óbvio é essa necessidade da marca e do cliente. Porque eu costumo falar, você não pode perder esse... Hoje você tem que ver o que deu certo, por isso que eu falo do desenho expandido, e acertar. Eu tive uma palestra agora em Düsseldorf, no Euroshopping, e o cara falou, gente, é fazer o simples. Não de modo simplório, mas fazer o simples. E que você faz o simples e coloca uma maquiagem para ficar mais encantado com o ambiente, ok, tudo ok. Eu gosto de falar assim, você combina com o cliente isso aqui, ó. E aí você entrega isso aqui. Acima do que ele está esperando. Tem que ser sempre acima do Porque o problema é que a galera vende isso aqui, entrega isso aqui. Aí esse é um problema, né? Então eu falo assim, gente, alinha a expectativa pro cliente, se tá alinhado, show. Faz um básico bem feito, deu certo, dá um plus ali pra ele. Fidelizar, né? E deixar o cliente participar. Construir com o cliente, né? Construir com o cliente é muito importante, porque eu tenho um cliente que quando dá errado, foi o arquiteto. Quando dá certo, foi o empreendedor. Tem gente que se ofende, que fica chateado. Ai, nossa, estou triste. O cliente falou que fez... Gente, espera um pouquinho. Eu costumo falar que na minha área, eu sou arquiteto de formação. A gente fala muito arquitetês. E o cliente, ele entende outra língua, ele negociês. Então tem que aprender o negociês para falar com ele. E quando você junta ele que sabe, ele que entende do produto dele. Eu tenho um cliente que tem... A marca tem 54 anos, ele não chegou ali à toa, ele entende. Eu não posso menosprezar e chegar de nariz empinado.
Eu entendo de uma arquitetura. Você está ali para complementar, né? Eu sempre falo isso. É igual quando eu vou implantar BIM ou implantar tecnologias, eu falo, olha, eu vou adaptar a tecnologia a você, não você a tecnologia. Porque você já está jogando o jogo, só precisa te melhorar. Então você coloca a tecnologia como meio, não como fim. Senão ela abre uma barreira. Ela aí já está mexendo na zona de conforto da pessoa. Então, assim, não vai ser fácil. A gente está falando de ser humano. Sim, principalmente quando a gente usa. Eu queria aproveitar agora que a gente já está chegando ali numa parte final do nosso podcast, já foi quase mais de 1h20 minutos ali batendo papo, professor. Eu queria que você falasse assim, antes disso, você que está escutando esse podcast, dá 5 estrelas no Spotify, compartilha com o colega de profissão, vai levar ele pro próximo nível, as dicas aqui vai estar diante do seu bolso. Ou no bolso aí do seu cliente. O que você acredita que para esse mercado, quando a gente fala sobre neurociência, tecnologia, tudo isso que a gente está falando, quais são os ingredientes de sucesso? De repente ali o jovem Rogério, que está escutando ali, com 25 anos, 30 anos, qual seria o seu conselho para ele? O que ele deveria buscar para que ele possa se destacar com a neurociência, com a arquitetura, com tech, nesse novo universo? Antes de qualquer coisa, não ser imediatista, que é muito típico das gerações hoje, né? Querer o retorno imediato, ansiedade, receita. Não existe receita. Se existe uma receita para a gente fazer um projeto de varejo, um corporativo residencial, a gente estaria rico. Bilionário com medo do óbvio. Entendeu? Então ter o pé no chão antes de mais nada, como eu falei, não esquecer da sua essência e buscar conhecimento através de estudo, seja de uma forma, no ambiente mesmo de ensino ou fora dele, busque livros. Hoje a gente tem facilidade de informação. Na minha época, a informação a gente tinha que pegar um ônibus do Tucuruvi, descer em Santana e a pé até o Alto Santana, entrar na biblioteca, não pode entrar com caneta, copia lápis no papel ao maço, depois você chega, faz toda aquela jornada de volta, vai para casa, transcreve tudo e passa para entregar para o professor. E hoje você entra na biblioteca de Harvard, em qualquer lugar do mundo, ChatGPT, Gemini, que te facilita tudo, né? E o pessoal até fala, não, mas o pessoal vai deixar de ter senso criativo, senso analítico e tudo. Não, até para escrever um prompt, você tem que ter o senso crítico. Então, realmente se basear em estudo, pensar no ser humano olhando com os óculos dele, dar com a retina do outro, sempre, não esquecer disso. Porque você tem que se colocar no outro, se colocar no lugar do outro, é difícil, né? Todo mundo fala de empatia, é difícil ter empatia. Se eu falar que eu virei à noite na obra, para alguém no dia seguinte, virei à noite, na noite anterior foi dormir 4 horas da manhã, legal. Ninguém vai sentir aquilo, só eu que estou sentindo no meu corpo. Então é difícil se colocar no lugar do outro, mas pense o que você pode fazer para melhorar a vida do outro, ser humano. Então, ir buscar, estudar, se basear, viajar, por mais, pode ser ali, cara, clica livre, não tem problema, saiu do teu bairro, saiu do teu... Sai da caverna, sai da caverna, porque isso é muito importante para a gente conseguir. E outra coisa, quando a gente está estudando, a gente está se formando, acaba de se formar, a gente acaba tendo contato sempre com o pessoal da mesma área. Como arquiteto, vai sair só para arquitetos. Eu, por exemplo, a cada 3, 4 meses eu tenho um encontro já, que é batigão, com uma turma, são maridos de esposas que estudaram para a esposa, então que a gente formou uma comunidade de mais de, estamos falando aí de 30, quase 40 anos, um é advogado, outro é engenheiro, outro é engenheiro civil, outro é engenheiro de segurança, e isso faz com que te traga portfólio, porque às vezes uma conversa de é uma solução para aquele teu problema, aquela dor, ou para o teu cliente. Então, saber se respeitar, saber se valorizar, saber falar não. Fala pessoal, queria pedir um favor para vocês. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar com um colega de profissão. Tenho certeza que trazer esses feras que vocês estão vendo aqui no podcast vai te ajudar a chegar no próximo nível. Bora lá!